Olá! E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu pinto uma carinha de uma porquinha bem safadinha. Eu tô usando o salmão bebê diluído num pouquinho d'água e clareador. Preencho a orelhinha dela todinha. Agora eu venho com uma isca de vermelho misturada com um pouquinho de papaya e eu vou dar uma puxadinha, vou esfumar aqui dentro da orelhinha da porquinha. Tiro o excesso da tinta no paninho e dou uma misturadinha aqui. Agora eu vou começar a preencher o rostinho dela. Vamos lá. Bom, com o salmão bebê eu vou preenchendo. Bastante tinta para cobrir bem o tecido. Quando tem uma divisão, aqui surgiu uma divisão. Nós temos a orelhinha dela e tem a carinha. Eu pego no cantinho do pincel uma isca de papaya e divido, tá? Tiro o excesso da tinta no pano e esfumaço. Por que que eu limpo o pincel? Se eu continuar com a tinta no pincel, em vez de eu esfumaçar e fazer a cor de baixo misturar com a cor que eu coloquei agora, vai acontecer de eu continuar levando o papaya e a orelha dela vai ficar toda de uma cor só, tá? Bom, aqui surgiu também um lugar de sombra, que é o focinho que está em cima do rosto e dá a profundidade do olhinho. Lá vou eu. Eu pego o papaya, tá? Vocês viram que eu deixei um espaço, né? E agora com o salmão bebê eu vou continuando a pintar. Vou preenchendo e colocando bastante tinta. Eu passo aqui por cima do cílio, que eu só risquei o cílio para poder marcar e para vocês poderem ver. Olha, aqui na lateral do olhinho eu marco também com o cantinho do pincel e o papaya. E eu vou continuar até preencher todo o rostinho dela. Então, essa bochechinha aqui, que é o narizinho dela, né, o focinho da porquinha, né, eu costumo usar a mesma cor que eu preencho o rosto, que é o salmão bebê. Mas hoje eu tô colocando uma outra cor, porque eu tô experimentando, tô usando as cores novas da Acrylex. Obrigada, Acrylex, por ter me enviado as cores novas. E essa aqui que eu tô usando é a rostinho de boneca. Vocês estão vendo que é uma tonalidade rosada bem mimosa, bem delicada. E tá combinando perfeitamente com o focinho da porquinha, tá? Então, depois que eu preencho o focinho com bastante tinta, eu venho trabalhando agora com o cantinho do pincel e o caramelo. E eu vou cuidar aqui do buraquinho do focinho, que é o narizinho dela, olha.
de um lado e do outro. Aqui precisou de mais tinta. Aqui nessa hora eu continuo com esse pincel por causa da prática que eu tenho, mas vocês podem pegar um pincel menor para trabalhar conforme a prática, né? Bom, aqui eu vou preencher a boquinha com vermelho. Vou preencher a metade, na verdade, da boquinha com vermelho, que aqui quer dizer que é a linguinha dela. E a parte de dentro, eu vou colocar, na parte de dentro, eu vou colocar o sépia. Posso usar o sépia, posso usar o marrom, até mesmo o preto, mas eu acho que o preto fica muito forte, então eu vou colocar o sépia mesmo. Eu tô habituada a usar o sépia, tá? Pode usar o rústico também. Aí eu peguei um pincel menor, né? Que aqui não ia dar, ó. Se a tinta tiver grossa, você dá uma desmanchadinha nela com a água. E tira o excesso pra tinta não correr no tecido. Olha, viu? Agora vamos fazer os olhinhos. Eu continuo aqui com o pincel pequenininho e eu vou preenchendo essa parte aqui do olho, tá? Essa parte aqui de fora. Agora eu vou pegar o meu sépia e vou preencher toda a parte, essa parte aqui do olhinho com sépia. A maneira como você pega a tinta no pincel é muito importante. Não parece, mas é muito importante. Dependendo de como esteja o seu pincel, como está a sua tinta, se está diluída, se está muito grossa, se o pincel está muito aberto, está com a cerda dura, está com a cerda muito mole, isso tudo influi na pintura. Tinta pro lado de fora, e assim a gente faz o contorno do olhinho. Aqui do lado de dentro a gente vira o pincel para um lado e para o outro para preencher bem. Mas quando a gente chega nos contorninhos, olha, a gente vira o pincel com a tinta pro lado que a gente quer dar o contorno. E a gente não precisa fazer aquele contorno em volta de toda a pintura com a canetinha ou com o pincel filé. Aqui ficou meio oval, esse olhinho tá diferente desse, tá vendo? Então como é que eu vou ajeitar? Olha, eu vou olhando até ele ficar igual a esse aqui. Igual ou o mais parecido possível. Olha aí, tá?
Agora a gente vai trabalhar a pálpebra dela. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis e vou dar um risquinho, porque eu vou pegar o lápis e dar um risquinho. Então, eu peguei o lápis para poder riscar a pálpebra de novo. Eu não risco. Quando eu vou pintar, eu desenho só o olho e aqui eu vou no olhômetro mesmo. Mas vocês podem riscar quando passar o risco pro tecido. Bom, essa primeira sombra da pálpebra eu vou fazer com o caramelo, tá? Eu vou fazer com o caramelo e o clareador. O clareador que eu tô usando é o clareador incolor, aquele cremoso, da mesma textura da tinta, tá? Então, eu misturo o caramelo com o clareador incolor, meio a meio, um pouquinho de cada um, tiro o excesso no pano e venho bem de levinho, marcando aqui a pálpebra dela, tá? Como está com o clareador, dá tempo de eu riscar as duas, voltar, limpar o pincel e dar uma esfumada leve, tá? E aí agora eu vou começar a dar os retoques, vou começar a colocar a sombra mais forte, porque aqui, essa sombra aqui é a sombra mais clara. Agora eu vou começar a trabalhar a sombra e luz, tá? Isso eu vou fazer depois que ela secar totalmente. Agora, para fazer a sombra mais escura, o que que eu fiz? Eu misturei uma parte de caramelo para meia parte de marrom. Aí eu sujei o meu pincel de vermelho Natal, peguei uma isquinha, tá? Misturei aqui e eu vou com essa cor escurecer aqui dentro da orelhinha dela, olha. Aí aqui, como tem caramelo, marrom e o vermelho, eu não saí do tom da orelhinha dela. Então, vocês viram a minha proposta qual é? Tem a primeira sombra que ficou pra cá e tem a sombra mais escura que veio daqui de dentro e parou no meio do caminho. Vou lavar esse pincel e vou agora começar a botar a sombra mais forte com essa primeira mistura que eu fiz, que é o caramelo e o marrom. Uma parte de caramelo para meia parte de marrom, tá? Vou botar uma isca de nada de clareador e lá vou eu. Bom, tirei o excesso aqui. Aqui nesse cantinho do olho, puxando para fora. Aqui em volta do focinho. Eu tenho sempre na mão um pincel limpo e meio úmido, né? Para eu poder esfumaçar. Eu não quero que fique essa marquinha aqui, então eu puxo e venho em movimento circular, misturando um tom no outro, tá? Então aí a gente consegue ver o papaya ainda por aqui e aqui dentro vai ficar a sombra mais escura, que é o caramelo misturado com marrom. E assim eu vou colocando essa sombra aqui, que eu chamo de segunda sombra, porque depois ainda vai rolar mais uma sombra mais escura, que ela, se quiser, se vocês quiserem colocar, pode colocar, se não quiser não coloca. Tem gente que gosta da pintura mais delicada,
Agora tem aquelas que gostam da pintura mais marcadinha, até para foto fica bem legal, né? Quem trabalha com foto, as meninas que vendem projeto, elas gostam. Agora, se tá pintando um enxoval de bebê, alguma coisa assim, às vezes deixar mais delicadinho é mais legal. Bom, aí agora a gente começa a fazer os contornos do olhinho. No caso, eu trabalho com o pincel filé. Então, vocês já sabem que esse aqui é o pincel filé. Bom, eu já ensinei vocês a trabalharem com o pincel filé, mas lá vou eu de novo. A gente pega a tinta com o pincel filé, a gente desmancha uma quantidade de tinta na mesma quantidade de água. Eu uso água, você pode usar o Aquarela Silk também, mas eu gosto de usar a água. A água vai manter a minha tinta nessa consistência aqui mais tempo. Eu moro no Rio de Janeiro, como vocês sabem, aqui é muito quente, faz muito calor, e o Aquarela Silk, ele seca muito rápido. E a água não, ela vai ficar aqui, essa tinta vai ficar aqui ainda um tempo, eu vou poder trabalhar bastante com ela. Pego a tinta com o pincel deitado e venho trabalhando aqui com o pincel em pé. Trabalho ele em pé como se ele fosse mesmo um lápis ou uma caneta, tá? Aqui eu dou uma separadinha aqui na pálpebra e aproveito e puxo já o cílio para marcar onde é o cílio. E aqui eu venho de dentro para fora. O ideal do cílio é você vir trabalhar de dentro para fora, porque ele termina fininho. Pode fazer quantos você quiser. Agora aqui eu gosto de dar um detalhezinho aqui, a pálpebra fica aparecendo mais, tá? Lá vou eu pro outro lado. Nem eu consigo fazer esse traço é porque a tinta tá diluída. Se a tinta estiver do jeito que ela vem no potinho, você colocar ela sem diluir em nada e você tentar fazer o cílio, não vai dar. Tem que diluir a tinta. Tá bom? Bom. Aqui eu venho com a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha da pontinha para ficar um traço bem fininho, tá? Bom, aqui eu dou um detalhezinho, outro detalhezinho aqui dentro. Aqui nós temos o queixinho dela e falta o brilho dos olhos. Eu venho com meu pincel piquitiquinho com branco, um pouquinho de clareador no branco. Eu tiro o excesso da tinta do pincel. E depois do olho bem sequinho, de preferência, gente, assim, um belo tempo, tá? Mais de hora. Você deixa assim, se você estiver pintando barradinho, você deixa os olhinhos pro final. Vai pintando tudo. Eu tô falando do projeto de barradinho que eu lancei, onde vem
esses rostinhos aí, essas carinhas, e me pediram para fazer o vídeo ensinando como é que eu pinto as carinhas, tá? Então eu resolvi começar o ano com essa dica de pintura aí para vocês, tá bom? Olha, então agora, depois que a gente fez isso, a gente vai dar o brilho do olhinho, que nada mais é o cabinho do pincel e uma bolinha bem gostosa aqui. E a sua carinha tá pronta. Beijinho para todo mundo e até a próxima. E não deixa de curtir, não deixa de deixar o seu like lá, o seu joinha, porque se você curtir e se você se inscrever no meu canal, assim que eu postar vídeo novo, você fica sabendo, tá bom? Beijinho, tchau, gente. Até a próxima.